Eu não estou vendo vocês. Ah, tá ótimo, muito boa explanação e muito importante que você tocou em pontos essenciais, né? Eu fiquei pensando aqui muito juntas, né? E a questão de fazer com que a associação realmente tenha um bom desempenho e um bom resultado em todos os aspectos, tanto nos aspectos econômicos, mas também nos aspectos sociais, né? Eu Isso. não sei se o pessoal que está aqui, Elda, Gláucia, a Rita, a Nayara, a Rosivânia, Thaisa, se vocês querem fazer alguma pergunta, porque aí agora a gente vai passar para uma prática. Então, era interessante se vocês têm alguma dúvida, ou mesmo algum comentário sobre o que foi colocado, né? Experiências vividas por vocês, é interessante, é a hora. Também podemos deixar para o final de tudo fazer esses questionamentos, como vocês acharem melhor. E outra coisa, Brígida, me situa aqui, quanto tempo eu ainda tenho? Uma hora, é isso? Você tem mais uma hora. Pronto, então eu vou, se ninguém tiver nada para falar, agora eu vou seguir aqui, senão a gente não consegue fazer a parte prática. Então, vamos fazer a parte prática e depois, durante a parte prática ou no final, né, se surgir perguntas, vocês fiquem à vontade, viu, gente? Pronto. Vamos lá. Contas básicas, essa aqui a gente vai apresentar a estrutura e cálculos necessários para o estudo de viabilidade. Bom, a estrutura do estudo de viabilidade, tanto faz ela ser para um carrinho de pipoca, uma carrocinha de pipoca, uma grande refinaria de petróleo, tá? Aquilo que eu falei, eu trabalhei na iniciativa privada e eu vi bem isso. Olha, basicamente as contas são as mesmas. A complexidade é que vai dar o tom diferente aí para o estudo de viabilidade. Então vamos lá, estrutura básica do estudo de viabilidade. A gente tem o primeiro ponto, que é a receita. Cálculo simples. Preço de venda vezes quantidade vendida. Custo, a soma de todos os custos. Nós temos aí custo fixo, custo variável. Quem não souber disso, não se preocupem, porque lá na frente a gente vai tratar. Né? Os custos fixos estão relacionados à despesa da atividade. Custo variável está em relação ao custo da produção de uma unidade, vezes a quantidade produzida. Tá? E aí, no final, nós temos o resultado da atividade, que nada mais é do que a receita menos o custo. Operações matemáticas. Quem tem medo de matemática, esqueça seu medo de matemática. Porque a gente pode usar uma calculadora e nós podemos utilizar a planilha de Excel, como vamos mostrar aqui, e vai ser uma coisa assim muito simples. As operações são simplérrimas, sabe? Não tem nenhum cálculo mirabolante, não tem nada. É coisa bem simples mesmo para a gente fazer esse estudo de viabilidade. Aqui nós temos na estrutura um quadro de investimento, um quadro de depreciação, um quadro de custo fixo, um quadro de custo variável, o quadro de resultado. Nessa planilha eu também trago um gráficozinho, tá? Mas aí é um pluszinho aí para quem quiser ver, que gosta. O que é relevante nesse estudo de viabilidade? A gente tem que levar em consideração tempo, quantidade, preço, custo, depreciação, produção versus vendas e gestão. Investimento, né? Brígida, você está falando alguma coisa, Brígida? Acho que a Brígida está com o microfone dela aberto. Bom, investimento é tudo que a gente precisa adquirir, aquelas perguntas que a gente fez lá atrás, né? Tudo que a gente precisa adquirir para o empreendimento. Tá lá, construção, instalações, adequações, reformas, máquinas, equipamentos,
móveis, cursos e capacitações. É muito importante entender que um curso e uma capacitação é um investimento. E isso deve ser contabilizado no grupo, tá? Devemos listar aqui todos os itens que vão ser todos os itens, colocando seus valores unitários, sua quantidade e o seu valor total. Vou mostrar lá como é que vai funcionar na planilha. Tá? Os custos fixos. Custos fixos são os custos relativos à existência da atividade. É muito fácil identificar esses custos. Tá? Se o empreendimento estiver parado, não estiver produzindo nada, não estou produzindo nem uma graminha de produto nenhum, não estou produzindo nada, nem uma unidadezinha, nada, não produzi coisa alguma. Existem custos? Pronto. Se existir custo, esses custos são custos fixos. Tá? Geralmente temos aí aluguéis, salários, manutenção, depreciação, né? Material de limpeza, material de escritório. Às vezes pode entrar a questão da iluminação, né? Quando há um espaço separado da produção e outras coisas mais. Aí a gente está com as características dele. Ele ocorre independentemente de haver a venda ou mesmo a produção. O seu valor varia muito pouco de mês para mês. Então, o custo fixo ele tende a ser fixo, como o próprio nome está dizendo. Né? Geralmente, a gente utiliza só a unidade de medidas, que é real por mês. Tá? Uma dica para calcular é observar os custos que se relacionam com o tempo e cujo valor se repete mês a mês. Aí a gente tem exemplos, quem paga IPTU da área, que paga um contador, que paga o aluguel, mês a mês você tem que pagar e é sempre aquele valorzinho todo mês. Claro que vai ter um reajuste anual conforme o contrato. Tá? Uma coisa que é muito importante que os grupos esquecem e deixam de lado é a depreciação. Quando a gente compra uma máquina, a gente deve saber que ela não vai durar para a vida toda. A depreciação nada mais é do que uma reserva que a gente precisa fazer para que, após um determinado tempo de uso desta máquina, a gente tenha recurso financeiro suficiente no caixa para que a gente possa substituir essa máquina, que a gente possa trocar essa máquina. E aqui a gente já está falando do primeiro ponto da sustentabilidade do empreendimento. É um momento em que eu ganhei uma máquina de doação, como eu falei lá atrás. Ganhei uma máquina de doação, não quero saber qual é o valor dela. Se você não sabe qual é o valor dela, você não sabe quanto ela custa, não sabe quanto você precisa para ter uma máquina no dia que essa máquina quebrar, né? Ou para fazer a manutenção dessa máquina. Então, se a gente quer ter sustentabilidade, a gente tem que dar muita atenção para a depreciação, certo? O cálculo da depreciação. O que a gente precisa para saber, para calcular essa depreciação? O preço do compra da máquina, a vida útil da máquina e o valor residual. Aí entra uma conversinha que o pessoal fala assim, essa máquina na minha mão vai durar uns 20 anos. Sim, 20 anos na sua mão, mas não é bem assim. A gente sabe que pode ter todo o zelo, pode ter todo o cuidado. Mas o que acontece é que os equipamentos, eles vão perdendo sua capacidade produtiva. Uma coisa é uma máquina nova, que você consegue produzir 100 unidades por hora. Essa máquina, depois de 5 anos, ela não consegue mais produzir 100 unidades por hora. Ela cai para 80 unidades por hora. Então, nesse momento, você tem que avaliar. Será que eu tenho que trocar essa máquina? Porque a gente está falando daquela relação de custo, tempo, produção. Porque se eu caio para 80 horas, eu já não consigo mais fazer as minhas 800 unidades num dia de 8 horas. Eu vou ter que aumentar mais 2 horas de trabalho para poder chegar às 800, fazer 10 horas por dia de trabalho. 10 horas por dia são 2 horas a mais de trabalho, 2 horas mais de energia elétrica, 2 horas a mais de trabalho que eu vou ter que remunerar das pessoas. Então, vamos fazer um cálculo aí para ver se vale a pena ou não. E muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que realmente não vale a pena. Com 5 anos, quando ela chegar nesse estágio, a gente deve trocar a máquina. E aí, vamos trocar a máquina. Se fizermos a depreciação, nós iremos ter dinheiro suficiente
Se a gente não fez a depreciação, não fizemos essa reserva de depreciação, vamos ter que correr atrás de um financiamento para poder, ou um crediário, né, ou um empréstimo, ou vai todo mundo se cotizar para poder comprar a nova máquina, ou então vamos aceitar que vamos produzir menos e vamos deixar o nosso empreendimento perder fôlego, né, perder a sua capacidade produtiva. Aí está bem um exemplo desse cálculo, tá? A gente vai ver de novo lá na tabela, mas quem calcula lá é o computador. É muito fácil. A gente pegou aqui uma máquina, compramos ela por R$ 1.000, a vida útil dessa máquina é R$ 10, e ao final de 10 anos eu consigo vender essa máquina por R$ 100. Tipo, como foi que você encontrou esse valor residual? Ah, bom, foi assim. Eu fui no mercado e olhei quanto custa uma máquina dessa com 10 anos de uso. Aí eu descobri, olha, com 10 anos de uso, essa máquina só serve para sucata, custa R$ 100. Quer comprar? Tá aí. Beleza. Então eu já sei, peguei essa informação, agradeço a informação e volto para fazer meu cálculo. Então vamos lá. A gente coloca aqui o preço de compra, R$ 1.000, o valor residual é R$ 100, então eu vou abater aqui do valor de compra o valor residual, vou pegar esse valor, que vai ser R$ 900, vai ter a minha vida útil, que é por 10 anos, eu já entendi isso. Vou pegar, dividir os R$ 900 por 10 anos, que é o valor da perda, dividido pela vida útil, eu vou encontrar que eu perco R$ 90 por ano. Ou seja, R$ 90 por ano, ao final de 10 anos, eu vou chegar aos 900. Pronto. E quanto custa isso por mês para mim? Isso custa R$ 7,50. R$ 7,50 por mês. Simples. Será que eu não posso guardar R$ 7,50 por mês para substituir essa máquina daqui a 10 anos? Né? Ah, e a inflação? Bom, nessa época a inflação da gente era bem menor, ainda podia fazer isso. Mas assim, para toda sorte, o novo ele fica mais caro, mas o usado também fica mais caro, né? A inflação sai aumentando tudo e a gente não vai deixar esse dinheiro debaixo do colchão. A gente vai botar minimamente na poupança ou vai fazer uma aplicação financeira para que esse dinheiro possa render mais e faça frente à perda da inflação. Desculpa. O custo variável, vamos lá. É a soma de tudo que se consome para fazer uma unidade do produto. Estou frisando bem isso, uma unidade do produto. Tá? Exemplos, a gente tem matéria-prima, a gente tem embalagem, a gente tem tinta, a gente tem rótulos, a gente tem combustível, etc. E ainda mais comissões e impostos. Depois eu vou falar, quando apresentar lá, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, tá? De comissões e impostos. Características. Esse custo variável só ocorre quando há produção ou há venda. Senão, ele não está acontecendo, ele vai ficar lá paradinho, não vai aparecer isso aqui. Não estou produzindo, não vou gastar isso. Então é muito fácil de identificar isso. Essa aí que está a dica aí embaixo. Né? A unidade de medida é reais por unidade, tá? E a dica é isso aí, analisar como é feita a produção e a venda. Aí daí é que a gente vai conseguir identificar direitinho quais são esses custos. Esse aqui é um modelinho que eu estou apresentando para vocês. Na planilha está um pouquinho diferente, mas basicamente é isso aqui. Tá? Esse aqui é um modelo para a gente fazer o levantamento dos custos que a gente vai utilizar. Daqui a pouco eu vou passar para lá. Agora a gente vai entrar num assunto que eu nem sei se todos já ouviram falar sobre isso aqui. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É a diferença entre o preço unitário de venda e o custo variável unitário do produto. Para que ela serve, essa margem de contribuição? Ela ajuda a pagar os demais custos do empreendimento. Tá? Porque quando a gente faz o custo do empreendimento dentro dessa lógica do estudo de viabilidade, que a gente não está fazendo uma formação de preço, né? A gente está fazendo a partir daquilo que a gente conhece sobre o produto, que a gente está levantando os custos ali de produção,
Ele vai pagar todas as despesas da produção e vai ajudar a gente a pagar as despesas como aluguel, contador, é, material de limpeza e outras coisas mais. Tá certo? O que mais essa margem de contribuição tem como característica? Ele é um indicador preciso da rentabilidade que o produto oferece. E aí, um pouquinho de atenção, tá? A margem de contribuição não pode ser considerada como lucro e nem como sobra da atividade econômica. E ainda colocaria um pouco mais. A gente vai lá, faz um determinado produto, a gente faz um bolo especial de milho cremoso com leite condensado. Pronto. A gente faz esse produto é o produto que tem a maior margem de contribuição, mas em compensação esse é o produto que menos sai. Por que eu vou me empenhar tanto com esse produto assim? Ou ele tem algumas outras dificuldades que eu não consigo acessar no mercado. É um produto que é muito perecível, eu faço, ele se estraga com rapidez, eu tenho uma taxa de perda muito grande desse produto. Então, às vezes, não vale a pena estar produzindo. Então, é interessante analisar a margem de contribuição com cuidado entre o que eu ganho com um produto e com o que eu posso vender daquele produto. Ter uma margem de contribuição alta, né, por si só, não é uma garantia de sucesso, de êxito dentro do projeto. Tem que estar atrelado à quantidade que eu posso vender daquele produto. Que às vezes o pessoal se engana, vamos fazer só esse produto aqui, abandona todos os produtos, para de vender e não entende por que parou de vender tudo, porque às vezes você vendia dentro de um mix de produto, e aquele às vezes é um produto consorciado. Então tem várias questões que a gente pode trazer aqui sobre a margem de contribuição. E aqui a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é uma quantidade mínima que precisa ser produzida e vendida para que o empreendimento consiga pagar seus custos. Olha, empreendimento que está atrás apenas do ponto de equilíbrio, acredite, esse grupo não vai ter êxito na sua atividade. Ele pode chegar no seu ponto de equilíbrio, mas vai ficar a vida inteira na corda bamba. O dia que a gente descobre o ponto de equilíbrio, a gente põe ele como ponto de partida e dali para frente, aí sim, o empreendimento vai ter êxito. Qualquer unidade a mais do que aquela unidade do ponto de equilíbrio é quem vai dar o retorno financeiro, vai dar o ganho maior para o empreendimento. Vai permitir que o empreendimento possa se financiar, possa aumentar a remuneração, que possa crescer, que possa se desenvolver. Se ficar no ponto de equilíbrio, repito, fica na corda bamba, que pode pender para um lado, para o outro, pode ser um lado positivo e pode ser um lado negativo. Então, muito cuidado com a questão do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é muito importante para a gente descobrir aonde a gente deve partir. A partir daqui, sim. A partir desse ponto, sim. Agora começa o nosso empreendimento a crescer, a trazer novas possibilidades para os seus associados. Tá? Então, resumindo aqui as contas, a gente tem a receita mensal, a gente tem o custo variável mensal, a gente tem o custo mensal, que nada mais é do que a soma do custo fixo com o custo variável, e nós temos a nossa receita mensal. Eu vou sair dessa apresentação aqui e vou passar para passar agora para a planilha. Nesse momento, eu preciso da participação de vocês. Sem a participação de vocês, vai ficar um pouco difícil de eu fazer algo mais significativo para vocês, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Ninguém diz oi, ninguém diz nada. Alguém dá um alô aí. Alô? Obrigado. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo aí uma planilhazinha do Excel? Eu vou tentar reduzir aqui, que eu não preciso disso. Pronto. Vocês estão vendo aí uma planilhazinha do Excel? Tá aí, TCP Excel, todo mundo vendo? Tá. Sim. Se tiver pequeno, eu peço que vocês...
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Uma reflexãozinha aqui pra gente.